Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro aí deste grande evento do Grupo Verbo Jurídico, não é mesmo? Tratando sobre diversas carreiras jurídicas. Esse evento que, como os senhores e a senhora sabem, o Verbo Jurídico patrocina no decorrer de toda a semana, então de segunda a sexta, trazendo aí professores dos nossos cursos de carreiras jurídicas e relembrando todos eles com um grande currículo, experiência comprovada nas diversas carreiras jurídicas que justamente nós propomos aí junto a todos os concursos públicos, não é? De envergadura no cenário nacional. Meu nome é Maurício Teles e vou acompanhar vocês, então, no decorrer deste grande evento, o evento Futuro dos Concursos Jurídicos. O ano mudou, não é, pessoal? O Covid, aí, vacinação em alta, então muitas coisas estão mudando, a vida aos poucos vai voltando à normalidade e, por óbvio, muitos concursos públicos também aí têm os seus editais publicados, outros com alguma perspectiva de publicação, mas você que está um passo à frente junto aí a essa busca pela aprovação, certamente sabe que tem que estudar com antecedência, tem que buscar os melhores elementos para efetivamente, com um foco preciso, conquistar o tão almejado ingresso na sua carreira pública. E a partir então de hoje começamos este grande evento e só relembrando, né, o Verbo Jurídico então tem uma grande experiência também nesses concursos e gostaria de acompanhar você ao longo deste processo de preparação. O Grupo Verbo, como nós sabemos, já tem mais de 20 anos, uma carreira consolidada, não é? Em cursos preparatórios para concurso, cursos de pós-graduação, cursos preparatórios para a OAB, e agora no ano de 2022, olha só que novidade, o Grupo Verbo Jurídico, então, através da Faculdade Verbo Educacional, inicia o seu primeiro curso de graduação em Direito, curso aí voltado efetivamente aí para aquele que é o nosso métier, não é? É justamente a carreira por excelência de todos aqueles que procuram um concurso público junto aí às inúmeras linhas e perspectivas e possibilidades de carreiras jurídicas. E o curso, então, de carreiras jurídicas conta justamente com esses grandes nomes do direito, professores, relembro que dão aulas nos nossos cursos, inclusive, ao longo desta semana. E apenas dois recados importantes, pessoal, porque aproveitando esse momento, não é, da semana de carreiras jurídicas, nós contamos então, o Grupo Verbo liberou 50% de desconto, metade do preço, não é? Em todos os cursos de carreiras jurídicas. Acesse ali o nosso site www.verbojuridico.com.br e você efetivamente vai ver inúmeros cursos com foco nas carreiras jurídicas. Mas esse desconto, pessoal, olha só que interessante, ele é só para aqueles alunos que comprarem, ou seja, fizerem matrícula no curso até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até o final do mês. Então, vocês têm a possibilidade de se matricular em um curso de envergadura com os melhores nomes aí daqueles que trabalham e preparam, não é? O pessoal que está interessado na aprovação no concurso público aí mais almejado dentro das diversas carreiras jurídicas aí propostas em cenário nacional. E olha só que interessante, até o dia 28 também, pessoal, se você fizer a sua matrícula, você ganha ainda mais 1 ano e meio de acesso. O curso de carreiras jurídicas, como nós sabemos, ele tem já 1 ano e meio. Você ganha mais 1 ano e meio, então são 3 anos de acesso ao nosso conteúdo mais atual e exclusivo, com foco em aprovação. E ainda, pessoal, um segundo recado, não é? Que nós estamos aí aproveitando esse momento também para fazer um sorteio de uma bolsa de estudos integral em qualquer um dos nossos cursos de carreiras jurídicas. Vocês têm apenas até esta sexta-feira, ou seja, apenas durante o evento, para aí efetivamente participar, não é? E buscar aí conquistar esta bolsa integral em qualquer um dos nossos cursos de carreiras jurídicas. Ora, mas como eu faço para concorrer? Muito simples. O pessoal vai colocar no nosso chat em seguida um link justamente trazendo um formulário para preenchimento, no qual aí na sexta-feira você pode ser um contemplado ou uma contemplada nesta bolsa integral.
Mas, pessoal, vamos direto ao ponto, vamos direto ao foco. E na noite de hoje, olha só, o Grupo Verbo trouxe dois grandes nomes da carreira de juiz de direito. Então, nós falaremos agora sobre as perspectivas, como anda, não é? A previsão aí de concursos para juiz de direito. Nós contaremos com a presença e a participação hoje do doutor Maurício Cunha, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Maurício é mestre e doutor em processo civil e, olha só, também é o coordenador do nosso curso de carreiras jurídicas do juiz de direito. Além do doutor Maurício Cunha, também contaremos com a presença do doutor Leonardo Vanoni, também juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e é um dos nossos professores mais do que especiais do curso preparatório Carreiras Jurídicas, Juiz de Direito. Então, deixo desde já as minhas boas-vindas a você que está nos acompanhando, agradeço pela sua atenção e dou as boas-vindas e cumprimento desde agora, então, os nossos palestrantes da noite de hoje. Boa noite, doutor Maurício Cunha. Boa noite, doutor Leonardo Vanoni. Boa noite, Maurício. Boa noite, querido colega, amigo Leonardo. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui. Estou inteiramente à disposição de todos. Boa noite, Maurício. Boa noite, meu caro colega e amigo Maurício Cunha. Uma honra estar dividindo o espaço aqui com vocês. Espero que a gente tenha um momento bastante importante e a gente consiga esclarecer algumas dúvidas e contribuir de alguma forma para a preparação e para sanar algumas dúvidas dessa galera que está buscando um cargo especial em algum concurso da magistratura. Realmente, doutor, será uma grande noite, né? E eu já vou começar direto com pergunta aqui que o pessoal de casa está querendo saber. Vou começar com o doutor Maurício Cunha. Doutor Maurício Cunha, aí o senhor que acompanha realmente os concursos públicos, é o nosso coordenador, inclusive, do curso, não é? Doutor, o senhor que tem aquela informação ali que só o professor tem, quais são aí os grandes certames previstos para as carreiras da magistratura estadual em 2022? O senhor tem aí alguma ideia do que está por vir? Não é aqueles editais a serem publicados? Como é que está a perspectiva aí para 2022, doutor? Pois é, Maurício, temos boas perspectivas, né? Conforme você já mencionou, o processo de vacinação também acelerando, a situação ficando um pouquinho mais clara, né, para todos nós. E os editais, obviamente, aí pululando, né, usando um linguajar bem jurídico. E por conta disso, eu tenho algumas anotações aqui, claro que não lembraria de cabeça todos os editais, mas, enfim, apenas para que a gente possa ter um panorama geral e eu tentar ser o mais objetivo possível, fiz algumas anotações aqui. Nós estamos, por exemplo, eu vou tentar fazer rapidamente aqui por regiões, para que todos os amigos que estão nos vendo também, participando desta live, possam, obviamente, ter ciência. Eu tenho certeza que muitos já sabem, mas é só para a gente reforçar. Começando pela região sul, né, nós temos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com a segunda fase em andamento, né, todos sabem bem. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com uma perspectiva bem interessante, né, de a gente ter certame. Tribunal de Justiça do Paraná, com a segunda fase também em andamento. Depois, passando para a região sudeste, a gente tem Minas, que tem a primeira fase agora, no domingo, dia 20 de fevereiro. TJ de São Paulo, com a segunda fase em andamento, prova de sentença civil foi ontem, e a prova de sentença criminal vai coincidir, inclusive, com a primeira fase do TJ de Minas, é domingo que vem. E a gente escuta alguma coisa de TJ São Paulo, ainda ter um outro edital, talvez até esse ano, no final do ano. É um concurso que está em andamento já na fase oral e talvez tenha um edital já no final do ano. Espírito Santo, infelizmente, é um tribunal de justiça que não tem ainda uma ideia muito grande. Os certames lá são realmente, as vagas são poucas, né, e os certames são um pouquinho mais espaçados, né, digamos assim. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está na fase oral, né, nós sabemos muito bem disso, ou seja, com perspectiva também de que, terminada, a gente já tem a edital. Centro-Oeste, a gente tem TJ Goiás, que está com a segunda fase em andamento, aliás, marcaram as provas discursivas para início de março, né? Então, depois a gente tem prova de sentença civil, sentença criminal e já temos a fase oral. TJ Mato Grosso terminou no final do ano passado, terminou no final de 2021,
Mato Grosso do Sul em agosto de 2021, quer dizer, são concursos que já terminaram e a gente tem a possibilidade, obviamente, de novos editais. TJ Distrito Federal é algo que a gente tem que ficar bastante atento, né? Existe a possibilidade de edital do TJ do Distrito Federal, isso já está sendo aí ventilado aos 4 cantos. Talvez primeiro semestre, eu acho que é uma perspectiva interessante, dá para se pensar, antes não se pensava, mas os últimos acontecimentos têm levado a isso. E depois a gente vai para o Nordeste e para a região Norte, só para terminar rapidamente, no Nordeste. TJ Bahia acho um tanto quanto difícil, porque nós tivemos os nomeados agora, no final do segundo semestre de 2021, e eram 50 vagas, então não imagino que a gente vá ter algum edital, mas se não tiver 2022, 2023. TJ Rio Grande do Norte, tivemos 10 candidatos nomeados em 2020, TJ Paraíba estava com o concurso suspenso, TJ Piauí teve uma validade já encerrada do último certame desde março ou abril de 2021, e o presidente disse que quer um novo concurso, um novo certame para o TJ Piauí em 2022. TJ Sergipe, as últimas vagas, né, que foram preenchidas, o concurso também, Sergipe é um estado um pouco menor, mas o último concurso que era de 2015, chamaram as vagas remanescentes no ano passado, mas enfim, se tiver, evidentemente, com aposentadorias também, a gente vê uma possibilidade de tal, mas não acredito para esse ano, talvez mais para o ano que vem. Ceará, né, existe uma possibilidade, se conversa, se fala bastante aí a respeito, se eu não me engano, o último certame de 2018, TJ Alagoas teve o resultado final homologado agora, no final de 2021, TJ Maranhão com possibilidade de edital em breve, TJ Pernambuco também com possibilidade em breve, ou seja, a gente tem alguns tribunais aí, uns bons tribunais, né, para esse ano. E para finalizar a região norte, né, TJ Tocantins, eu não sei se a gente tem alguma perspectiva, embora o último concurso tenha sido há um bom tempo, se eu não me engano, 2007, 2008, mas também por ser um estado um pouco mais reduzido, com poucas comarcas, não acredito, talvez, que a gente possa ter, mas, enfim, tudo isso depende, repito, de aposentadorias, de movimentação na carreira, e a gente vem percebendo muito isso, a pandemia acelerou muita coisa, né? Amazonas teve o seu resultado homologado último em 2017, então, também, obviamente, a gente tem que ficar atento a isso, né? Pará, o resultado final foi homologado, o resultado final já foi homologado, e foram chamados já mais candidatos no final do ano passado, então, Pará, eu acho que talvez demore um pouquinho mais. Acre teve o resultado final homologado em 2021, TJ Amapá está na segunda fase, né, já está na segunda fase em andamento. TJ Roraima, o último certame, né, um tribunal que eu tenho um carinho muito grande, aliás, o último certame foi em 2015, já foram todos chamados, mas lá também nós temos poucas comarcas, né? E o TJ Rondônia, que está em andamento e já na fase oral. Então, Maurício, e querido amigo, colega Leonardo, enfim, todos que estão nos vendo, esse é um panorama muito rápido que eu fiz aqui com anotações dos tribunais de justiça aí por região, para que a gente possa ter uma ideia. E realmente a gente tem boas possibilidades, né, de bons editais esse ano. Então, a gente recomenda muito, claro, que a preparação se intensifique. E, mais uma vez, eu digo, né, esses fatores que estão vindo no dia a dia da nossa vida social, né, principalmente com pandemia, com tanta coisa que vem acontecendo, eles podem acelerar alguns processos, sim, de instauração de certames, né? Ou seja, quanto mais rápido a gente intensificar, quanto mais cedo a gente começa a nossa preparação, obviamente que a gente vai colher mais lá na frente. Pelo menos eu penso assim, né? Não adianta depois que o edital for lançado, a gente pensar, falar, agora que foi lançado, então agora eu vou correr atrás. Não, a preparação já tem que ser desde agora, foi o que eu fiz e eu tenho certeza que foi o que o Leonardo fez, né? Que é o melhor caminho. Tá bom, Maurício? Devolvo a palavra, amigo. Obrigado, doutor. Olha, realmente, né, quem tem aquela impressão de que as coisas vão parado está equivocado, né? Porque o doutor Maurício Cunha aí nos mostrou que realmente está pegando fogo o cenário dos concursos para juiz de direito. Inúmeros tribunais já em processo, inclusive com homologação final e tudo mais. E uma grande perspectiva, então, doutor, não é? Agora para 2022 de tudo realmente continuar nesse ritmo, né? Com certeza, Maurício, com certeza. Em todas as regiões, né? Deu para a gente dar um panorama em todas as regiões e independentemente disso, mas eu só vou prestar concurso para o meu estado ou talvez para o estado vizinho aqui,
Eu pensava assim também, sabe? Mas depois você começa a abrir o teu horizonte e você fala, pô, por que não prestar em tal estado? Por que não prestar em tal estado? Eu acho que é importante. O que a gente precisa identificar é o que a gente quer mesmo. A carreira está definida. Eu quero ser juiz de direito, ótimo. Identificou e aí sim começar a sua preparação. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Tá ótimo, doutor. E falando em preparação, eu gostaria que o doutor Leonardo Vanoni aí nos desse algumas dicas também sobre esse processo, justamente, não é? De preparação com antecedência, aquela preparação estratégica para um concurso público. Doutor Leonardo, o senhor aí com a sua experiência até sendo um dos nossos docentes aqui do Verbo Jurídico, qual deve ser o ponto de partida, não é? Por onde começar a estudar para um concurso dessa envergadura de juiz de direito, que nós sabemos aí que tem um edital riquíssimo, não é? Praticamente todas as áreas do direito aí, salvo algumas exceções, são cobradas. Então, por onde começar, não é? E quanto tempo aí, mais ou menos, a gente precisa por dia para conseguir efetivamente concorrer e chegar com um grande êxito lá, uma aprovação? Perfeito, Maurício. Essa é uma pergunta sempre acompanhada de um semblante de pânico dos alunos que nos procuram, né? Por onde estudar e quanto tempo por dia, como se organizar. A primeira coisa que a gente deve falar é a seguinte: é possível, é possível obter aprovação. Eu sempre brinco com os alunos que o concurso público é como se fosse a carreira da magistratura. A grande maioria acaba entrando por antiguidade, por muito tempo de estudo, muito tempo de dedicação, organização, disciplina, e algum percentual bastante pequeno por merecimento, que realmente são aquelas pessoas acima da média, que conseguem encontrar rapidamente uma metodologia, já tem uma disciplina de estudos que os acompanha desde a escola, às vezes, por vezes adquirida na universidade. Mas o que é interessante sempre é abrir falando sobre isso. É possível passar, o edital é enorme, é uma gama extensa de matérias, sim, mas com uma boa disciplina, uma organização, o encontro de uma boa metodologia é possível. Eu normalmente falo para os alunos que, ao menos a minha forma, tá, de enxergar isso, e aqui já advirto que eu não acredito realmente em um método único, objetivo e geral que funcione para todo mundo. Cada um tem uma espécie de inteligência, uma metodologia que funciona. Às vezes vocês encontram aí na internet, né, passe num concurso em 2 meses, em 3 meses. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que a questão é muito mais complexa, envolve uma série de questões, inclusive psicológicas, familiares, de estruturação, para a gente passar. O que normalmente eu aconselho os alunos? É importante a gente procurar conversar com as pessoas que já passaram por esses concursos, muitas vezes fazendo cursos, eu já indico a Verbo Jurídico para vocês, porque vão facilitar e vão abreviar o caminho, tá? Mas 3 pontos para mim são centrais. Primeiro, organização do tempo. Quanto tempo a gente tem para estudar? Trabalha de manhã e de tarde? Trabalha só pela manhã, não trabalha, bom, aí a gente já consegue começar a se organizar. Já tem uma organização, olha, tem o período da manhã, só o período da tarde, ou só o período da noite, ou todos os períodos. Ok, organizei o meu tempo, e aqui eu sempre acho interessante vocês deixarem alguns períodos livres, alguns dias livres, para servir como coringa, para trocar por algum dia que vocês vão sair, porque um grande mistério do concurseiro é lidar com a culpa, né? Saímos um dia, não estudei e veio aquela neurose. Ah, mas os outros estão estudando e eu não vou passar, e isso só prejudica. Então é importante que vocês tenham alguns dias livres, inclusive para trocar, tá? Esses dias livres não devem ser estanques. Outra coisa que eu sempre digo para os alunos, o descanso faz parte do estudo. Um bom mental, estarmos bem psicologicamente faz toda a diferença. Eu já vi alunos num estágio de preparação maravilhoso e que não passaram, porque psicologicamente estavam muito desgastados, muito. E já vi alunos com uma preparação que fica naquela berlinda, será que dá para passar ou não? Mas muito bem psicologicamente, isso auxiliou demais. Bom,
Organizamos o nosso tempo, também conversamos com a nossa família, explicamos que vai ser um período difícil, que a gente vai precisar de apoio, vai precisar de compreensão. Estruturado isso, vamos ao segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Organização do estudo. A gente vai pegar todo esse edital, tá? Vai separar todas as matérias. Eu acho e acredito realmente que o interessante é a gente dar peso para as matérias, para as matérias que têm mais peso e caem mais perguntas, a gente usar mais tempo para estudar. E as que são cobradas menos perguntas, usar menos tempo. Normalmente, isso importa também no tamanho da matéria, né? Direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, constitucional, administrativo, são matérias que nos exigem mais tempo, mais estudo, uma maior profundidade e que são cobradas muito mais nos concursos públicos. Tá? Organizei meu tempo, encaixei as matérias, mas consigo encaixar isso numa semana, 2, 3? Gente, cada um tem a sua vida, o seu trabalho e o seu contexto. Professor, é possível passar trabalhando? Sim, a grande maioria das pessoas passa trabalhando. Tá? Alguns com algum tempo de preparação sem trabalhar, tudo é possível, tudo é possível. E aí eu entro num outro fator extremamente importante. Organização, que é isso, e disciplina. Disciplina. Como já nos dizia o Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Se nós tivermos boa disciplina e conseguirmos cumprir aquela nossa organização de tempo de estudo, nós vamos ter mais liberdade para fazermos as nossas coisas e aproveitarmos também um pouquinho da nossa vida pessoal. Ok, temos isso. Terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Encontrarmos a nossa metodologia de estudos. Eu conheço algumas pessoas que riscam nos livros, que fazem resumos, que transformam em perguntas. Eu conheço cases de sucessos usando cada uma metodologia diferente. Qual é o grande mistério? E aqui eu não vou dizer para vocês usem essa, aquela ou essa. Vocês se encontrarem. A gente conseguir se encontrar. O que funciona mais? Claro que há algumas metodologias que exigem um pouco mais. Por exemplo, resumir tudo. Exige um pouco mais. A minha esposa resumia tudo. Às vezes eu olhava de longe e achava, olha, vai demorar mais. Minha esposa foi em primeiro lugar no último concurso da magistratura aqui do estado do Rio Grande do Sul, me deu essa felicidade. Funciona. Eu riscava nos livros e depois voltava e aquilo me diminuía o tempo de retomada e de revisão. Deu certo. Eu conheço pessoas que transformavam tudo em perguntas. Deu certo. E assim a gente pode citar diversos cases. Mas o importante é que vocês se encontrem. Eu não vou aqui trazer a fórmula mágica para vocês, porque primeiro que eu sou bastante cético, segundo que a gente sabe que em ciência essas fórmulas mágicas aí realmente não funcionam. E esse é o início de tudo. Organização do tempo, organização do estudo e o encontro da metodologia. E depois, meus caros, muita disciplina, seguir a organização e esforço. E realmente saber o que a gente quer. Né? Eu realmente acredito que os sonhos são precedidos sempre de muito esforço para serem realizados. Sempre são. Qualquer tipo de sonho a gente vai realizar, vai ter algum esforço prévio. Por vezes a gente vê advogados bem-sucedidos, juízes, professores, sempre a estrada foi longa, sempre. E com muitos obstáculos, com muitos problemas, mas nunca desistiram e chegaram lá. Para não me alongar muito, eu fico por aqui e realmente entendo que aí está a base para a gente dar o pontapé inicial e realmente ter sucesso. Uma base sólida, objetiva e honesta, sobretudo, com todos vocês. Obrigado, doutor Leonardo. E realmente é muito interessante, né? E digo assim também, com base na experiência em vários eventos que nós aqui no Verbo Jurídico fazemos, em relação a cursos preparatórios para concurso, em relação a carreiras jurídicas. E é muito curioso, até para o pessoal de casa mesmo, e a gente percebe pela sua fala, doutor, que muito do processo de preparação para a prova já vai aí mais ou menos filtrando o perfil ao qual o candidato efetivamente gostaria de se propor ao cargo, né?
senhor bem comentou, disciplina, né? O senhor, doutor Maurício Cunha, imagina um juiz indisciplinado, como é que vai ser lá na vara, né? Então, realmente, mesmo que passe no concurso, não tem como dar certo, né? Então, nós percebemos que a preparação para concurso, ela também serve para filtrar a questão, né, humana mesmo, né? De virtudes e vícios, e aí, em um segundo momento, claro, por óbvio, avalia também o conhecimento, mas justamente, né, doutor, às vezes é naquela questão que não está no edital, é que muito aluno inteligente acaba não sendo aprovado, porque não tem o bom psicológico, porque não tem disciplina, e aí pode ser um grande gênio, mas não passa no concurso. Sem dúvida, Maurício, sem dúvida. Na verdade, assim, às vezes as pessoas acabam não conseguindo extrair algumas situações de concurso, mas, por exemplo, sempre um exemplo da prova de sentença. Muitas vezes a gente vê prova de sentença bastante longas e que os alunos têm que acabar a prova de sentença e, às vezes, sim, conseguir fazer uma sentença brilhante. Esse é o dia a dia da magistratura. Ali eles estão filtrando exatamente isso. A gente vive eternamente, o colega Maurício deve viver com esse dilema, né, entre celeridade e quantidade de processos e qualidade. A gente sempre vive com esse dilema e com esses dois vetores nos acompanhando. E a prova de sentença, a prova objetiva também, que é uma prova extensa para acabar e conseguir ter boa pontuação. Então, o tempo, na verdade, também é um fator importante na magistratura. Exatamente. E doutor Maurício Cunha, nós estamos avançando aí para conteúdo, não é? Doutor, o senhor que acompanha realmente aí, claro, diversos certames pelo Brasil inteiro, quais são as perspectivas, doutor, em relação aos conteúdos programáticos aí dos próximos editais da magistratura? O senhor acha que talvez tenha alguma mudança dentro daquilo que a gente já está acostumado? Alguns temas talvez sejam mais privilegiados em detrimento de outros? Qual é a sua análise, doutor, em relação a isso? Perfeito, Maurício. Eu queria só, na verdade, só fazer um pequeno comentário à excelente fala do meu querido colega e amigo aí, Leonardo, em relação a método de estudo, né? Eu tinha um colega, Leonardo, assim, que hoje ele faz parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele tinha por praxe, isso vale para todos que estão aí nos vendo, estudar só em pé, segurando um código ou uma doutrina e lendo. Ele não fazia anotação nenhuma, ele não tinha canetinha marca-texto, estabilo, não tinha resumo, não tinha nada, ele só lia em pé. E ele falou assim, ele falava, Maurício, ele até se cansava, tinha horas que ele se cansava, falava, você não vai sentar para estudar, nós estávamos estudando na mesma época, né? Ele falou, se eu sentar, eu durmo. Então, ele ficava em pé, lendo e andando em casa. Teve uma época que nós estávamos dentro da biblioteca da faculdade e ele ficava andando num cantinho, sabe, separado, bem afastadinho assim, mas dentro da biblioteca para não fazer muito barulho. Era essa a metodologia dele, como o Leonardo muito bem pontuou. Não existe o método infalível, né, a fórmula exata, cada um vai ter o seu meio, a sua melhor forma, vai encontrar a sua melhor forma. Como o Leonardo muito bem mencionou, se trabalha, se não trabalha, se trabalha meio período, se tem outros afazeres depois do trabalho, só tem 3 horas por dia. Aliás, só tem não, né? Tem 3 horas, porque 3 horas é muito tempo, né, por dia. Até complementando, também tenho colegas que casados, com filhos, e tendo 3, 4 horas por dia só para estudar, e conseguiram, e foram aprovados, né? Porque tiveram dedicação, tiveram um objetivo muito bem traçado e se dedicaram a isso. Mas, então, voltando à pergunta que o Maurício fez, que o Xará fez a respeito de conteúdo programático, é importante nós termos em mente que nós temos a Resolução 75, né, do CNJ, que regulamenta os concursos para ingresso na magistratura. E falando particularmente da magistratura estadual, até porque nós teremos também durante essa semana, né, a fala do nosso querido amigo professor Fábio Roque em relação à magistratura federal, mas falando em relação à magistratura estadual, nós tivemos alteração, nós sabemos, na Resolução 75 de 2009 do CNJ, através da Resolução 423, que é de 5 de outubro de 2021, aliás, é a mesma data da Constituição, né, eu lembro por ser 5 de outubro. E essa resolução, a 423, que acabou alterando, né, a resolução 75,
ela trouxe novas matérias, né, para o conteúdo programático. E, assim, não vou nem entrar no mérito, né, se nós teríamos que modificar esse ponto ou não, mas eu quero dizer que, como nós tivemos essa alteração recentemente, particularmente, eu imagino que a gente não vai ter alguma alteração na resolução nos próximos meses, talvez esse ano, a não ser que surja alguma coisa de última hora. Mas foi uma ideia, eu acho que os amigos já sabem disso, né? Foi uma ideia, o voto foi do ministro Luiz Fux, né, que acabou sendo aprovado aí na ocasião, e nós temos hoje no nosso conteúdo programático, nós temos como disciplinas obrigatórias o direito digital, nós temos análise econômica do direito, né? Além disso, nós temos economia comportamental, Agenda 2030, né? E o direito da antidiscriminação, e pragmatismo também, salvo engano, eu não falei pragmatismo. Como eu disse, eu prefiro não entrar muito na polêmica se melhoramos ou não melhoramos, né? Eu vejo assim, eu vejo coisas boas e eu vejo coisas não tão boas. Eu acho que a resolução realmente precisava ser atualizada, ela precisava ter um conteúdo programático mais direcionado à realidade que o magistrado enfrenta, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de análise econômica do direito, é algo que me atrai, honestamente. Por quê? Porque a gente está falando a gente está tratando de questão financeira, de questão orçamentária, a gente está falando de gastos, a gente está falando de custas, a gente está falando de gratuidade, a gente está falando de um espectro muito maior, né, do que simplesmente olhar para um processo e falar, isso aqui vai custar quanto para o Estado, vai custar quanto para as partes, para os sujeitos processuais. Eu acho que a análise econômica do direito é algo que a gente poderia pensar assim, mas eu não sei, e aí honestamente, eu fico com uma dúvida. Eu não sei até que ponto isso é importante como disciplina obrigatória para você ser aprovado. Eu pensaria assim, pelo menos é uma ideia, com toda a humildade do mundo, eu diria assim, essas matérias, essas temáticas, essas disciplinas, seja lá como a gente queira chamar, elas poderiam ser inseridas no curso de formação, na formação, ou seja, durante o período de escola judicial. Mas, Maurício, mas o que você acha, de repente, colocar, sei lá, economia comportamental numa prova preambular ou na prova discursiva? Não sei se todas as matérias, todas as temáticas eu colocaria. Talvez uma outra, talvez análise econômica do direito, ou talvez deixaria para a escola judicial, depois que você fosse aprovado. A questão do pragmatismo, eu acho que o pragmatismo poderia ficar para a escola judicial e não para provas objetivas. Mas, enfim, foi a alteração que nós tivemos. Essa resolução 423 é uma resolução, repito, relativamente nova, né? Ela é de outubro de 2021 e a gente tem que estar antenado, né? Quem quer passar, quem quer ser aprovado, tem que estar por dentro dessas novas disciplinas. Agora, realmente, alguns aspectos são preocupantes, né? Principalmente essa questão de pragmatismo. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar, a gente poderia falar, a gente se baseia muito em concepções teóricas, que são muito controversas, né? Por exemplo, se eu falar de pragmatismo, a gente não pode esquecer de outras teorias sobre a natureza do direito, né? Por exemplo, se a gente pensar o próprio positivismo jurídico, né, em suas diversas correntes, pensar em argumentação judicial, pensar em raciocínio jurídico, pensar em autoridade, pensar em legitimidade, tem tantas outras vertentes, né, que nós poderíamos também inserir. Então, eu não sei se nós tomamos a medida correta, mas é o que está na resolução, a gente tem que estudar, não adianta, é o que temos que saber para sermos aprovados e depois a gente vai discutir. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas. Eu acho que eu poderia ver uma melhor organização de um concurso para a magistratura estadual em relação ao seu conteúdo programático, se nós tivéssemos essas temáticas no período de escola judicial, mas bem dados também, né? Temas bem dados, disciplinas bem ministradas durante o período da escola judicial, não simplesmente, né, jogar as informações. Eu faço um paralelo, né, para que os amigos também que estão nos vendo saibam bem, tenho certeza que o Leonardo sabe muito bem como é que isso funciona. Quando nós somos aprovados, e normalmente você é juiz, você vai para o interiorzão, no meu caso, eu fui bem para o interiorzão de Minas, e Minas é um mundo, literalmente. Você é titular de vara única na cidade, comarca de 20 mil habitantes, é você, o padre, o prefeito, o delegado, né? Não necessariamente nessa ordem, né, Leonardo? E você tem que também administrar a administração do foro,
é algo que exige muito mais do que a tua formação jurídica, mas muito mais. E nem sempre isso também é passado, por exemplo, você aprende na raça, como a gente costuma dizer, né? Eu tive na escola judicial, claro, algumas noções, mas é o dia a dia mesmo que vai fazendo você levar os tombos, né? Caindo, levantando, caindo, levantando. Você ser um gestor, literalmente, você lidar com recursos humanos, não é uma tarefa... eu acho uma tarefa extremamente prazerosa, eu adoro, mas não é uma tarefa tão fácil assim que a gente possa falar, não, deixa que eu chego lá e resolvo. Então, se você tem já noções muito boas na escola judicial, isso te ajuda muito. Essas temáticas que eu mencionei, eu penso que elas deveriam ficar mais para a escola judicial, embora façam parte do conteúdo programático. Se ministradas na escola judicial, bem ministradas, podem trazer, sem sombra de dúvidas, umas boas perspectivas, né? E só para finalizar, Maurício, da minha parte também, porque eu já estou falando muito e a gente tem pouco tempo, nós tivemos uma alteração já agora, no começo de 2022, também na resolução, que foi em 7 de janeiro de 2022, a resolução 439, ela considera agora o programa de residência que tenha sido instituído, né, pelo tribunal, não são todos os tribunais que têm, mas considera isso como título, certificado de conclusão do programa de residência. Se eu não me engano, vale meio ponto. Está aí uma outra novidade que mexeu na resolução 75 do CNJ de 2009, a resolução 439 de 7 de janeiro de 2022. Tá bom, Maurício? Então, é basicamente isso, eu devolvo aí a você, só para dizer que, em razão dessas alterações que a gente teve, dessa resolução 423, né, no conteúdo programático, eu não imagino que a gente vai ter alguma alteração, pelo menos aí ao longo de 2022. Por quê? Porque tivemos uma alteração bem recente. Exatamente, doutor. Alterações aí muito significativas, inclusive, né? Pelo que o senhor bem ilustrou, não é? E doutor Leonardo Vanoni, claro, o doutor Maurício Cunha, inclusive, já disse que estamos indo aí para os instantes finais, com pesar, inclusive, né? Eu faço essa pergunta para o senhor, depois eu repetir a pergunta para o doutor Maurício Cunha. Doutor, qual seria a sua dica final para quem decidiu investir em concursos, sobretudo, claro, para juiz de direito agora no ano de 2022? O que o senhor sugere, doutor? Só de início eu queria, além de parabenizar, compartilhar da preocupação do Maurício em relação à inserção desses novos conteúdos realmente no conteúdo programático do concurso, e compartilho contigo da sua preocupação, Maurício. Na minha formação, a gente teve uma formação em humanística, em filosofia e teoria geral do direito bastante pesada. Tá? Eu brigo que é minha cachaça, né? Eu adoro, desde a época do colégio, eu gostava de filosofia, e filosofia do direito e teoria geral realmente é o meu momento de prazer, assim, maior prazer no direito. Mas eu vejo que essa questão realmente, a escola realmente eu vejo o melhor momento. Por quê? Porque a preparação do concurso ela não vai dar a profundidade necessária, é impossível. A gente sabe da complexidade, né? E aquele momento, é um tipo de matéria que exige troca, discussões, e isso só se dá realmente num ambiente de escola, não num estudo solitário, como é um estudo para concurso. Mas, dito isso, sobre a pergunta em si, eu vou responder com uma historinha, Maurício, a respeito de uma dica. Tem um artista uruguaio, e eu sou de um lado bastante forte da minha família, castelhano. Meu avô era uruguaio, minha mãe brincam aqui, doble chapa, né? Ela é brasileira e uruguaia. E tem uma história de um artista uruguaio muito legal, se chama Carlos Vilaró, que vai Punta del Este, tem a Casa Pueblo lá, que é onde ele morava, e hoje em dia tem toda uma visitação. E o Vilaró era pai de uma dos adolescentes que estavam naquele voo que caiu na Cordilheira dos Andes de um time de rugby argentino. E aquele time de rugby caiu. A gente conhece toda a história do filme Vivos, que houve canibalismo e tal. Mas o que interessa para nós aqui é que chegou um momento de buscas que se deu como, enfim, impossível encontrá-los, e se declararam todos mortos, sem possibilidade de vida. E o Vilaró, talvez pela sensibilidade artística dele, disse que foi um dos únicos que nunca desistiu.
que sempre acreditou, e aqui a gente está falando em fé mesmo, de acreditar, na vida do filho dele, e buscou, e incomodou. Bom, gente, passado diversos dias aí, já sem nenhuma perspectiva de vida, encontraram esses adolescentes, e entre eles alguns vivos, que é o nome do filme, né? Vivos. E entre esses adolescentes vivos estava o filho do Vilaró, que foi declarado morto praticamente. E eu acho que o concurso, salvo aquele pequeno percentual que eu brinco, que são os que passam por merecimento, o concurso é um pouco isso. O concurso é muito não desistir, prosseguir e acreditar. É muito isso. É muito. Porque a grande maioria, gente, hoje em dia, é uma aprovação que a gente precisa. E, normalmente, a aprovação é precedida de muitas reprovações, de muitos momentos ruins, de dúvidas. Mas a grande verdade é que a gente precisa continuar, a gente precisa retomar, se reconstituir, e o nosso concurso chega. E realmente chega. O nosso concurso chega. Eu sempre conto que na minha prova oral, eu sempre fui um estudioso de teoria geral e filosofia do direito, e a minha primeira pergunta que eu fiz durar 50 minutos, e a minha prova era 1 hora, e eu não parava de falar, foi uma pergunta sobre teoria geral e filosofia do direito, sobre um tema de um artigo que eu tinha escrito há 2 meses antes. Se me perguntassem, Maurício, sobre falências, eu acho que eu teria que pedir para voltar no próximo concurso. Mas caiu realmente algo que eu sabia demais, e realmente estava bem preparado para aquilo, e usei todo o tempo, e depois foram perguntas pragmáticas, vamos colocar, já a gente falou no pragmatismo, e é um pouco isso. Tem o nosso concurso, e o nosso concurso chega, e chega para quem não desiste. Acho que essa é a mensagem final que eu deixo. Posso continuar, Maurício? Né? Perfeito. Claro. Perfeito. Então, eu quero só endossar as palavras do querido Leonardo, e é bem interessante essa história que ele trouxe do filme, né, Vivos, porque é exatamente isso. Nós precisamos compreender que o concurso público, né, quando você quer realmente, ele precisa fazer parte das suas renúncias. Ele vai precisar fazer parte. As renúncias são inevitáveis, né? Você deixar de ter os momentos que você era acostumado a ter com amigos, né, com família, vai ter que abrir mão de alguma coisa, é claro. Nada, né, vem de mão beijada para a gente sabe, a gente tem que correr atrás, a gente tem que dar o suor mesmo, né, literalmente. E ter essa paciência que o Leonardo falou, essa palavra que está na moda é resiliência, né? É você ter essa resiliência no sentido de dizer, poxa, eu vou levar um tombo, como eu falei quando da administração do foro, eu vou levar um tombo aqui, mas eu depois me levanto ali, e se não der para levantar ali, eu me levanto no próximo, me levanto, porque a cada dia que a gente vai estar acordando, né, as possibilidades, elas estarão renascendo, né? Eu falo muito assim com a minha esposa, eu digo para ela assim, amor, hoje nós acordamos, então só de levantar, de acordar, nós temos nossa fé, nós somos católicos, pecadores como qualquer um, mas a fé é algo que nós não abrimos mão de maneira alguma, e a gente fala, vamos só agradecer que a gente levantou, que a gente está respirando, que a gente tem o nosso prato de comida, que a gente tem a nossa casa, que a gente tem a caminhada, e vamos fazer tudo que a gente tiver que fazer com amor. Eu falo isso por quê? Porque, para mim, a palavra que resume bem esse sentimento de preparação para concurso é amor. Se você tiver amor e empregar amor, e aqui não tem nada de autoajuda, de querer usar um pouquinho de demagogia, não, é a pura realidade, a pura verdade. É você empregar o amor, é você dedicar o amor naquilo que você faz, como qualquer coisa da sua vida. Mas se você dedicar, obviamente, com esse amor, com esse comprometimento e compromisso, que são coisas distintas, né? E você só olhar lá na frente, não olha para trás, porque o que você deixou de fazer, como o Leonardo falou, poxa, eu deixei de estudar um dia, será que isso vai me fazer diferença? Eu deixei de estudar um sábado, nossa, não passei o carnaval com a minha família para ficar estudando, será que vale? Não se questionar muito, não olhar para frente, traçar a tua meta, teu alvo, teu horizonte, ele está ali na tua frente, traçar e falar, poxa, eu estou aqui, eu estou respirando, né? Tantas vidas se perdendo desde março de 2020 para cá. Eu fui uma das vítimas da minha família. Infelizmente, perdi meu pai
no ano passado. Então, para mim, tem sido dias de muita reflexão mesmo, no sentido de dizer, poxa, vamos agradecer, vamos seguir a caminhada, vamos empregar amor, as coisas vão acontecer. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não fazer daquilo algo automático, não pensar no concurso público só como garantia de estabilidade, né? Não pensar no concurso público por status, porque, infelizmente, tem quem pense dessa forma, e eu confesso, acho isso um absurdo dos maiores, né, de todos eles, enfim, é isso, empregar o amor, as coisas vão acontecendo, né? E você ter essa meta, você ter esse plano, você ter esse ideal bem traçado, você ter um programa de estudos bem traçado, bem delineado, e não abrir mão. Por quê? Porque você tem uma meta e você quer alcançar o teu objetivo. Se você tiver amor, com certeza a caminhada vai ficar mais suave ainda. Basicamente é isso, Maurício. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado aí pelas palavras. Muito obrigado, doutor Maurício Cunha. Muito obrigado, doutor Leonardo Vanoni. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, não é? Mas o nosso evento é grande, né? E o pessoal que está acompanhando aí, mas não é para juiz de direito, estou pensando em outra carreira. Olha, esse é o momento oportuno aí para pensar, para refletir, não é? O Verbo Jurídico tem ao longo dessa semana inteira diversos profissionais das mais distintas carreiras jurídicas, justamente aí para tirar a sua dúvida, não só sobre a prova, mas também sobre e o depois, e além, o que acontece após a aprovação, não é? Então, os nossos docentes estão todos aqui para isso. E olha só, pessoal, rapidamente, só para relembrar, não é? Amanhã, dia 15, terça-feira, nós temos aí um painel sobre delegado de polícia. Dr. Henrique Hoffmann, Eugésio Coutrin e Sandro Caldeira aí, tratando justamente desse cenário, desses concursos para quem tem interesse na carreira de delegado de polícia. No dia 16, quarta-feira, o tema é promotor de justiça, Dr. Leonardo Barreto e Dr. Pietro Quidigno Júnior, falando aí justamente sobre essas perspectivas do que está por vir, não é? Junto àqueles que têm interesse em uma carreira no MP. Dia 17 de fevereiro, quinta-feira, aí o tema é juiz do trabalho, com o Dr. Danilo Gaspar e o Dr. Fabiano Veiga. E no dia 18 de fevereiro, sexta-feira, nosso tema é juiz federal e procurador da República, com os doutores Fábio Roque e Ricardo Melo Júnior. Bem, pessoal, agradeço aí mais uma vez, doutor Maurício Cunha, doutor Leonardo Vanoni. Realmente, senhores, abrilhantaram a nossa noite. Acredito que, de fato, conseguiram sanar muitas dúvidas, não é? No pessoal que está procurando a aprovação. E agradeço também você, aí de casa, que faz justamente com que todos os nossos esforços do Grupo Verbo valham a pena. Só relembrando, pessoal, nós temos aí até o final do evento aquela facilidade, digamos assim, para quem realizar a matrícula nos nossos cursos de carreiras jurídicas, de 50% de desconto em qualquer curso de carreiras, e também aí aquele 1 ano e meio estendido, não é? Transformando o nosso curso de carreiras em 3 anos. E se você preencher o formulário que o pessoal aí da equipe do Verbo colocou ali no chat, também vai concorrer a uma bolsa de estudos integral para fazer qualquer um dos nossos cursos de carreiras jurídicas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês e tenham bons estudos.